Afrocena, um podcast sobre cinema negro. Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Petita Reis. Eu sou a Nicole Ferreira. Eu sou a Juliana Souza. E hoje estamos aqui com a cineasta, pesquisadora, escritora e produtora cultural, Dai Rodrigues. Obrigada pela presença, Dai. Boa tarde, gente. Boa tarde não, bom dia, boa tarde. A gente não sabe em que momento dia, a pessoa tarde, vai assistir. Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Vamos aí, temos muita coisa para conversar. Com certeza. Dai Rodrigues é cineasta, pesquisadora, escritora, produtora cultural e educadora social. Estuda formação em direção cinematográfica na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e estudou roteiro na Academia Internacional de Cinema, em São Paulo. Tem licenciatura em filosofia pela Universidade Católica de Santos, especialização em gestão cultural, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Natural de Santos, SP, reside na cidade de São Paulo. Fez parte da equipe de diretores na série Quebrando o Tabu 2017-2019 para o canal GNT, e o episódio de sua direção, Racismo e Resistência, foi premiado em 2019 em Cannes, França. Entre 2018 e 2019, coordenou a residência artística em audiovisual Mulheres Negras, Projeto de Mundo, projeto selecionado pelo edital Rumos, Itaú Cultural. Bem, então é com essa potência de mulher que a gente inicia a nossa entrevista e eu vou fazer a primeira pergunta. Dai, como o audiovisual entrou na sua vida e quais foram as suas inspirações, assim, né? O que te levou para embarcar nesse mundo aí? Bom, quando eu penso assim no audiovisual hoje, no geral, no sentido até da TV e tudo mais, eu acho que eu fui uma criança que nasci, assim, nos anos 80, a TV era parte do nosso processo formativo, assim, né? E então eu fui uma criança que acabei assistindo muito a TV, principalmente o velho e da bem caquético show da Xuxa. Então eu lembro de ter de ter essa presença ali daquele vídeo audiovisual que muito ligado a outros valores, né, do que o audiovisual que eu faço, mas que era presente. A gente não pode deixar de dizer que aquilo me formou de alguma forma, sabe, assim, visualmente. Mas eu acho que para mim mais marcante assim do audiovisual quanto linguagem cinematográfica foi quando eu trabalhei por muito tempo no Shopping Santos, né? Vocês estão em Santos, no Shopping Miramar, que tinha uma livraria lá, Realejo, e eu trabalhava lá, e lá tinha um cinema, Unibanco, que passavam filmes, assim, muitos filmes, principalmente documentários, e filmes que eles não estão necessariamente de entretenimento, né? Tinha um outro tipo de apelo ali. E aí eu assisti muitos filmes do Coutinho. O Coutinho, ele é um cineasta que, né, assim, que ele foi transformando a sua obra ao longo da sua vida, e eu achava interessante como ele trabalhava o processo com os personagens, com as pessoas entrevistadas, sabe, sempre questionando aquele lugar, e então eu tinha isso como referência, assim, principal, sabe, mas eu acho que isso é insuficiente para pensar num trabalho como diretora, por exemplo, sabe? Assim, eu não me torno diretora a partir dessas experiências. Eu entendo que a Conceição Evaristo recentemente falou assim que a mulher negra ela tem um lugar de sempre... Já a falta é muito presente, a gente sempre constrói um lugar, assim, mesmo subjetivamente, da imaginação e da fantasia. Então, eu sinto que eu fui uma pessoa que, de muitas maneiras, sonhei, imaginei, sabe, assim? E não sonhei ser cineasta, sabe? Isso é fato. Mas, assim, eu acho que eu tinha projetos, assim, de... e se um dia eu puder produzir isso, quem sabe? Eu nunca desisti dessa ideia de sonhar, sabe? Então, eu vejo que, para mim, a minha fonte, assim, ainda continua sendo, inclusive, não é algo de uma cinematografia exuberante. Sim, das minhas experiências... de ter tido alguns acessos, sabe, assim, tá mais ligada a isso do que necessariamente uma cinematografia. Bom, mas quando você me pergunta da questão das minhas referências,
Olha, eu vou te dizer que as minhas referências hoje estão sendo muito as minhas contemporâneas, assim, no sentido de diferentes formas. Tanto pelo posicionamento de algumas pessoas. A Renata Martins é uma mulher que eu respeito muito o posicionamento dela. Ela é muito nítida no que ela pensa e o que ela acha, sabe, assim, de algumas coisas. Aí a gente falou da Joyce Prado antes de começar aqui a gravação. A Joyce Prado e a Camila de Moraes são pessoas que cada vez mais eu respeito mais e cada vez vejo quanto está evoluindo, sabe? A linguagem dela, a construção da linguagem do audiovisual, assim. Então, acho que é isso. Porque eu nos meus processos de estudos, eu ainda não consegui, embora eu saiba que existe, por exemplo, o afrofuturismo, que é algo que é uma pesquisa vastíssima, né? Que eu quero me aprofundar, o cinema negro também, mas eu sinto que isso ainda estava muito distante de mim há 3 anos atrás. Agora que eu estou conseguindo acessar essas pesquisas, as pessoas que fazem essas críticas, para entender essas cinematografias, porque geralmente nas escolas de cinema a gente aprende a cinematografia branca, que são os autores brancos, né? E aí é asfixiante, assim, sabe? Isso me lembrou, né? Porque eu e a Petita, a gente está nesse processo, né? De estar numa universidade de cinema, só com os professores brancos, e é isso, né? É todo esse olhar ocidental, e me lembra muito dessa questão do roteiro com Aristóteles, né? A gente não tem também outros caminhos, né? Eu acabei muito vendo outra visão quando eu acabei fazendo um centro afro-carioca, e aí eu tive uma outra visão de narrativas, né? Muito interessante. Sim, perfeito, Nicole. Eu acho exatamente isso, assim, que a parte mais dolorosa é compreender, quando eu fiz estudar roteiro também, que a metodologia deles não me servia, sabe, assim, e quanto isso é angustiante, né, porque você tá ali querendo realizar o seu projeto, pensar um filme, e aí você não tem referencial nessas escolas, né, embranquecidas, assim, colonizadoras mesmo, né? Para mim é extremamente colonizador. E a gente tem que pautar, gente. Eu acho que cada fase da minha vida que eu vou vendo, assim, eu vou olhando os meus posicionamentos, eu entendo muito isso, que a gente tem que encontrar jeitos de pautar, de fazer a crítica. Não é simples, porque inclusive você passa a não ser muito bem querida, sabe? Assim, mas eu acho que é fundamental para a gente, assim, quanto autor, quanto quem quer investigar uma linguagem, sabe? Assim, você precisa... Porque senão a gente fica muito refém de ser colonizado mesmo, de pensar de forma colonizada, de agir de forma, sabe? Assim, então, é um processo também. Sim, total, isso que você traz e que a Nicole traz, que a falta que a gente tem dentro das universidades, mas eu acho que isso também nem é só na área do cinema, na verdade, né? Acho que em todas as áreas, quando você vai para dentro da faculdade, a gente não vê referências de intelectuais negros que passaram pelas universidades, né? E tem, né? Porque agora a gente, tipo, consegue ter mais acesso a essas obras e a gente percebe o quanto de obra que a gente não leu, né? E a gente fala assim, gente, como pode, né? E essas pessoas estavam à frente de todas as áreas, né? Bem, eu acho que aqui a gente pode se estender para algo muito maior, mas eu acho que a gente... Vamos voltar, senão a gente sai do nosso percurso aqui. Então, eu queria saber, né, sobre o seu projeto. Eu queria que você contasse um pouco, na verdade, sobre o filme Mulheres Negras, Projeto de Mundo. Quero saber se você esperava que ele tomasse essa proporção que ele tomou, né? Porque você conseguiu levar esse filme para vários estados do país. Eu queria saber como foi essa experiência, né? E se você esperava essa reverberação da sua obra. Bom, assim, Mulheres Negras, Projeto de Mundo, ele nasce... Eu acho que ele é implicado por muitas coisas, assim, a ideia do filme, sabe? A ideia de onde tudo partiu. Eu ficaria, assim, horas falando sobre isso, e aí eu vou tentar ser um pouco objetiva até para a pessoa que estiver nos escutando, né, ter interesse em entender, porque é muito, assim, é muito doido o quanto o filme ele tem muitas camadas, sabe? O quanto ele nasce de muitas implicações e o quanto ele pode reverberar em muitas coisas, sabe? Assim, das relações, da sua autotransformação, enfim. E aí, assim, inicialmente é um filme que foi um TCC de um curso de gestão cultural que eu comecei a fazer em 2015 em São Paulo, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC.
E aí eu tinha que, assim, toda vez, aí voltando àquilo que a gente estava conversando anteriormente, que é esse lugar dos cânones ou das cinematografias, bibliografias colonizadas. Então eu estava dentro de um espaço que a única coisa que conseguia apontar era um lugar de poder. O lugar de poder é do homem branco, heterossexual, cisgênero, classe média e rico. E aí eu falava, tá, gente, mas se é isso, por que a gente não faz uma crítica a isso? Por que a gente não estabelece, então, quais são as outras narrativas, vamos colocar assim, que estão acontecendo e que vocês não estão trazendo para um protagonismo, por exemplo? Então, assim, e isso também, essa consciência que eu estava tendo naquele momento, assim, era também por conta dos meus posicionamentos mesmo. Até a Juliana, a gente passou por uma situação assim comum em Santos, em 2015, em relação a um grupo de teatro que queria encenar Carolina Maria de Jesus com mais de metade do seu elenco de mulheres brancas. E aí, quando a gente sugeriu que aquilo não estava certo, as pessoas, assim, coletivamente, me enquadraram de um jeito como se eu estivesse doida, sabe? Assim, mano, você nem preta rolou até isso, sabe? Nem uma série de atravessamentos que me exigiam, de novo, uma tomada de consciência, sabe? Assim, e aí, eu acho que as coisas nunca são só boas ou ruins, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu acho que eu tive que entender, tá, essas pessoas estão falando isso, por que elas estão falando isso? E entender que talvez ali não cabia mais eu ficar debatendo sobre racismo com quem nem sabe o que é, né? Naquele momento era um pouco isso. E aí, quando eu pensei no filme Mulheres Negras, Projeto de Mundo, porque em meio a tudo isso, a Djamila estava morando em Santos ainda. E aí eu conversei com ela, mas não necessariamente sobre isso, mas assim, como pautar coisas. E eu tinha uma deficiência naquele momento, e não é deficiência, é só, entre aspas, de leituras de feministas negras, por exemplo, sabe? Assim, eu não tinha acesso naquele momento ainda, entendeu? E aí eu dou uma mergulhada nesses textos, e um que a Djamila até que mandou o PDF para mim, assim, Vivendo de Amor, da Bell Hooks, sabe? E aí eu lembro que ela começa falando, né, o amor cura. E aí eu falei, bom, é isso, eu quero continuar falando sobre isso aqui, mas de uma outra perspectiva, inclusive do amor, que não seja de um lugar que eu tenha que sempre estar sendo, sempre mostrando a guerreira, ou a pessoa que vai pra briga, né, porque aí você começa a ser taxada como a pessoa que briga, a pessoa que não sei o quê. Então, eu acho que o filme, ele nasce dessas inquietações, lá de 2015, 2016. E aí, sim, Petita, assim, eu não achava que ele ia ter a dimensão que ele teve. Eu acho que era um outro momento de país. A gente ainda estava muito no início, inclusive do Instagram, com tanta força. O Facebook era muito mais forte naquela época, pensando em mídia, sabe? Então, o trailer, ele acabou viralizando. Chegou para muita gente, sabe? E isso naquele momento tinha uma força ali, aquela rede social. E aí, então eu passei a ser convidada por muitos espaços, desde espaços de cultura, de coletivos, até universidades, aí passou em um só festival e foi premiado. E aí isso tudo gerou em mim, assim, para finalizar a história do filme, é que enquanto eu viajava, eu pensava assim, porra, imagina se outros jovens, né? Jovem é jovem, pudessem acessar esse conhecimento que eu tenho hoje, assim, desde uma formação cultural, crítica, histórica, e, por que não, de audiovisual, produzindo filmes. Imagina que incrível isso seria. E aí eu escrevi o projeto da residência no Rumos, e aí foi selecionado, assim. Então foi tudo muito rápido. E aí hoje eu não vejo como rápido. Eu acho que é processo. Em 2015 eu estava em Santos, lembra? Estava tretando. E aí aquilo foi importante, sabe? Aquilo criou um processo de posicionamento meu, mesmo com o que eu acredito, sabe? Se ali eu entendesse que eu estava doida, que aquilo não fazia sentido, eu não teria feito nem metade que eu fiz depois. Então, eu acho que
E eu achei isso, gente, assim, processo de consciência política, e aí eu tô falando porque a gente tá falando de negritude, né? Consciência política, de antirracismo, ela vem em processos inclusive de posicionamentos nossos, assim, sabe? Que às vezes não é simples, mas que a gente vai tomando na medida que a gente acha que é pertinente. E também a gente tem que ser fiel à nossa condição, sabe? Assim, até psíquica, né? De se posicionar ou não. A gente tem que entender que geralmente, inclusive, é um posicionamento em frente a uma injustiça, porque, assim, o que aconteceu em 2015, que reverbera em mim até hoje, que isso é as pessoas sabem que isso aconteceu, é um pouco doloroso, mas eu entendo que era ponto importante, assim, a gente precisava dizer que aquilo não fazia sentido, sabe, assim? E as pessoas, e elas sabem que não fazia, então, enfim... É isso. Dai, eu quero até deixar registrado também que você falando desse processo de 2015, eu acho que ele foi um nirvana assim para todo mundo, porque acontece que nem você, nem eu, nem nenhuma das mulheres que participavam da companhia do Imaginário, que foi eu fazia parte também, inclusive, e nenhuma pessoa de teatral, né, do teatro aqui de Santos, deixou de ser atravessado por aquele momento. Para mim, aquele momento, quanto o blackface que rolou, que foi um monte de coisa que aconteceu no festa, né, em festivais, foi um momento assim para mim foi de resgate, né, enquanto mulher preta que eu me entendi, e acho que para eles foi uma ruptura assim de valores, sabe? Onde todo mundo se colocou, saiu da sua zona de conforto para poder perceber o quanto racista ainda era, o quanto sem noção ainda era, parar de militar só na rede social, sabe assim? Eu acho que uma ruptura mesmo para todo mundo, sabe? Porque nunca mais a cena teatral foi igual. Nunca mais. Porque todo mundo entendeu o que era para ser feito, o que era para ser dito, não era também. Então, de alguma forma, por mais que você ainda se sinta atravessada por esse momento, eu acho que é um atravessamento, eu acho que você pode levar como uma revolução que você fez na cidade. Porque pelo menos na minha vida... Mas porque pelo menos na minha vida isso aconteceu. Para todo mundo que eu falo, quando alguém pergunta ou indaga isso aconteceu e todo mundo sabe. E foi daí que eu acordei, né? Eu, outras mulheres pretas dali também, muitas pessoas da cidade. E é isso. Só para deixar registrado que esse momento seu, da Preta Rara, da Beth Nagô, da Bruna, que eu não lembro o sobrenome dela, mas enfim, que eu lembro que vocês estavam lá, foi um lugar onde mudou muita coisa, sabe? Então eu sou grata. Ainda bem que aconteceu. Que bom, Ju. É bom ter esse retorno seu, porque é importante entender que não é... Que é isso, que a gente se transforma. Eu penso nisso, sabe, gente? A gente muda. A gente não é nada estagnado. E a gente tem que acreditar nisso, sabe? Enfim, mas que bom. Te agradeço as palavras, de verdade, viu? É nóis. Vou continuar aqui. A próxima pergunta também tem a ver com o filme Mulheres Negras, Projetos de Mundo, que inclusive eu adoro. Vou começar com uma fala que você também tinha falado na sua última live, no chão da escola, Educação e Cinema na Promoção dos Direitos Humanos. Você falou muito da Lei 10.639, ela existe há 17 anos, mas a gente continua esquecido nos 11 meses e 29 dias do ano, certo? Eu acredito que nesse filme você possa ter começado a fazer sentido ali a frase que você também falou nessa live, que é não me sonhar um cineasta. E quando eu ouvi essa sua fala, eu pensei a mesma coisa de mim, que é não me sonhar uma atriz, né? Muito menos de cinema. Então, quando me chamam para fazer algum projeto, eu já fico super feliz. Ainda mais só fazendo parte do projeto já é muito bom. E o filme, ele, para mim, pelo menos, ele diz respeito a uma cura dos corpos memórias, que você também traz, né? E que trazemos no trajeto. Eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, que é Jacareí, e esse projeto de cura me foi negado até agora há pouco. Né? Um filme como esse ele seria fundamental na minha caminhada assim, para o despertar antes, assim, sabe? A Djamila Ribeiro disse uma frase no filme
que é: eu não quero mais ser o sujeito estudado, eu quero ser o sujeito que estuda. Isso me arrepia. Daquela época para agora, né? Como que você vê que essas produções de imagem do seu filme, da projeção que você é enquanto mulher negra e ativista, né? Que não deixa de botar a cara no sol, como que isso influencia para as próximas gerações? Bom, por onde começar é uma pergunta meio com vários corpos, memórias. Eu acho assim, tem uma coisa que eu já falei um pouquinho aqui sobre, né, ativismo. Eu acho que, e eu não tô querendo dizer, gente, que todo mundo tem que ser ativista, tá? Eu só acho que a gente precisa entender, ele existe, e que a gente, quanto pessoas negras, pessoas que pensam, pessoas que refletem, pessoas que criam, que realizam, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente está fazendo... E aí, esse é um posicionamento meu, tá? Assim, uma opinião mesmo. Não sei se é opinião, mas é o ponto de onde eu parto, assim. Eu acho que a gente tem que lembrar que entender essa história desse corpo negro no mundo, sabe? Num primeiro momento, eu penso... Vamos pensar... Vocês sabem o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves? Esse é um livro que eu comecei a ler agora, tardiamente, não pude ler antes, embora eu já tenha uns 2 anos o livro, mas não pude ler antes. Ele é um romance, todo narrado no processo escravocrata, assim, sabe? Não, um trecho do processo. Bastante doloroso, sabe? Assim, tem que estar assim, muito afim de atravessar esse mar que não é simples, sabe? Desde da saída de África até chegar no Brasil, tá sendo difícil, eu não terminei ainda. E aí eu fico pensando, para mim tá sendo um exercício importante, porque assim, eu fico imaginando, né, que a gente nunca vai entender como foi, a dor que foi ser uma pessoa escravizada, sabe? Então, essa é uma memória que os nossos corpos sabem, tá, gente? Assim, a gente pode não... E ele sabe, tanto é que quando você pisa num terreiro ou numa roda de samba, você não passa imune, né? Imune, sabe? Assim, você vai ser atravessado por aquilo em algum lugar. E coisas que você não... De memórias que a gente nem faz ideia onde elas estejam. E é por isso que a gente precisa se cuidar, né? E a gente vai falar sobre isso depois. Mas, assim... E aí eu tô dizendo tudo isso porque a lei 10.639, ela é importante, sim, porque ela é uma conquista desses movimentos. Então, desde que a gente teve esse passado escravocrata, mas, apesar disso, a gente tem uma história de resistência, sabe? Quando eu faço racismo e resistência pro GNT, pra série Quebrando o Tabu, é resgatando esse lugar. A desigualdade social no Brasil, ela só existe porque existe o racismo estrutural e institucional. Ele tá dado, sabe? Assim, é um absurdo a gente demorar 30 anos da nossa vida para saber que a gente é negra, né? E saber que é negra nesse lugar político, de se entender um corpo que é atravessado por violências durante o tempo inteiro, entende? Tá, não é simples. E aí eu tô falando do âmbito pessoal, volta pro estrutural. A lei, ela é, Ju, assim, uma resposta a isso, sabe? Sem os espaços escolares sendo constituído por projetos pedagógicos antirracistas, a gente não vai para frente, porque o primeiro lugar que você tem de se entender como um indivíduo, de criar suas subjetividades, de fabular quem você é no mundo, de aprender, né? De aprender, simplesmente, de aprender a sua história, é a escola, e a escola nega isso, a gente sabe, a gente passou por isso, a gente é a geração, porque provavelmente quem está com 18 anos agora, talvez tenha passado por atravessado por isso de outra maneira, não foi tão dolorosa como a nossa. E aí eu penso assim, que tentando responder essa pergunta da Juliana, que tem muitas faces, assim, eu acho que é isso. Primeiro tem essa questão política, a questão da lei como uma conquista de um movimento, mas ela não é suficiente se não há uma continuidade. Muda o
muda a gestão, muda-se toda a configuração dessa lei, sabe? Porque o presidente que está lá, ele não acha que existe racismo no mundo. Ele acha que isso é coisa, sabe, assim, é a família, Deus, e é isso, sabe? Então, e o autoritarismo, né? Ali presente o tempo inteiro. Então, assim, o que eu penso que o filme traz, que esse podcast, sabe, assim, a existência dele não é pouca coisa para mim, entende? Ele não é algo que a Petita, a história que ela me contou, é que na verdade, que eu vi na live, né, que ela falou com a Dida, que surge de uma ideia durante esse processo de pandemia, mas eu acho que vem sendo construída muito antes disso. Não é esse momento que te faz configurar para isso. É entender a necessidade da gente disso ser narrado. Porque senão a gente não vai ter memória, sabe, assim? Eu tô tentando muito, Ju, assim, não ser pessimista nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que todos partimos de lugares distintos, somos atravessados pelas opressões de formas distintas, e aí eu penso que a gente vai ter que continuar, sabe, assim, porque eu sou do candomblé, sou de terreiro, sabe, assim, eu sou filha da mãe Leonora. Isso tudo diz de um lugar que eu achei para dar continuidade hoje à minha negritude. Porque eu não sei quanto tempo a gente vai continuar produzindo o que a gente está produzindo em filmes. Eu não sei. Ninguém sabe. Tá todo mundo com medo. Mas se a gente sabe o que é o medo. A gente nasceu sendo dada para falar, sem ter uma... tida como feia. A gente está sempre absorvendo para a gente coisas negativas, porque as coisas negativas, elas estão sempre em primeira... Por mais que eu saiba hoje da minha potência, eu questiono muitas vezes, e esse questionamento vem do lugar do medo, sabe? Assim, que é de fora para dentro, né? E ele vai continuar. E o problema é que hoje ele existe de forma institucional, entende? O racismo não existe, entende? Então, eu penso que a gente está jogando as sementes, e eu espero que a gente tenha a força para dar continuidade. Eu acho que também a gente não pode cobrar que a gente vai dar todas as respostas, que a gente vai ter que produzir sempre o melhor filme do mundo, do ano, porque, cara, isso não condiz com a nossa condição, sabe? Assim, de pessoas que estão resistindo sempre com o mínimo ou com a falta, entende? Então, eu acho que a gente está jogando sementes, e sementes muito potentes e revolucionárias, como você trouxe, assim, da história que a gente vivenciou em 2015. Por mais que eu não veja mais o que isso refletiu, porque eu nunca mais reencontrei essas pessoas, mas se isso fez sentido para você, para mim já é o suficiente. Fez uma diferença, sabe? Assim, e aí né, é menos uma pessoa vivendo à base do medo ou da escuridão da sociedade, sabe? Assim, poder abrir a janela e falar, cara, eu tô viva, não sei, se você não quer me acompanhar, eu quero continuar bem, sabe? Assim. Trazendo essa questão, né, que você fala que o nosso corpo tem memória, né, pensa nessa toda a trajetória que o nosso corpo preto, ele é atravessado o tempo inteiro, e realmente, quando a gente se coloca em algumas posições, em alguns momentos, a gente percebe que realmente isso parece que não é de agora, né, o nosso corpo, ele reflete de uma memória mesmo. E aí, dentro disso, né, você pauta também muito a memória nas suas narrativas, né? Inclusive, o seu último trabalho aí da Geni Guimarães, né? Você traz na narrativa dela essa questão muito da memória. E aí, quando você traz os retratos, assim, né? As fotos da família dela, é muito incrível, porque além de também remeter a memória dela sobre, né, a família dela, tem a questão também dos jovens, né, que estão lá agora, dos netos, né, e eles trazerem essa importância que foi a Geni para a vida dele, e até para a construção de se entender enquanto pessoa negra nesse momento, né. E eu queria saber para você como que foi esse processo ali, né, porque tem um momento que eles estão ali tomando café e a família toda reunida, e aí contando essas histórias, assim, eu tô até arrepiada porque, tipo, falei, gente, olha isso, né, ter esse momento de troca ali com seus familiares. Eu queria saber que contasse um pouco como foi esse processo de fazer, Geni. Muito bom essa pergunta e bem importante, Petita. Falei pouco sobre esse filme e eu acho importante. Que bom que você trouxe isso. Porque foi um filme, na verdade, que a Balada Literária me convidou. Falou, olha, a gente vai fazer uma homenagem para essa escritora, a Geni Guimarães, que eu não conhecia.
E é um absurdo, assim. E aí, gostaríamos que você fizesse um filme de homenagem, que é um filme para falar da vida dela e da obra dela. E aí foi tudo muito no escuro, eu não pude ir com antecedência para fazer uma pesquisa, sabe assim? Foi tudo muito... Em um mês eu fiz a pré-produção, aí filmei, e em um mês eu tive que editar. Então foi muito rápido, sabe? Não se faz um filme em 2 meses, jamais, gente. Pelo menos 6 meses para fazer um negócio bacana. Mas eu quis, porque a gente estava no meio da pandemia. A gente tinha acabado de... A gente estava... Foi em julho que o convite surgiu, e aí eu estava muito afoita, assim, meu Deus do céu, o que vai ser da gente? Porque, né, a gente estava vivendo aquilo. E aí eu tive um sonho, assim, antes desse convite, que foi, eu sonhei com Nanã, que é a orixá mais velha. E aí eu comecei a entrar num processo, assim, Petita, de entrar em contato como eu não convivi com os meus avós e o que aquilo significava para mim. Essa ausência de ouvir histórias, de poder dividir, sabe assim, de poder receber um afeto de um mais velho, de poder... Eu não tive esse lugar na minha vida, assim. E eu acho que não à toa eu sonhei com Nanã. E aí eu fiquei pensando nesse lugar, assim, caramba, das mais velhas. E eu acho que até pensando no ativismo da nossa geração, eu poderia dizer assim, a gente ainda vai ter que encontrar muitos pontos de encontro, porque tem muitos pontos de desencontro entre nós. Seja porque... a origem social, seja por conta do tom de pele, seja... A gente não se resolveu ainda sobre isso, sabe? A gente está... Porque é tudo muito... Pra gente, pelo menos, que não foi filho de militante, sabe? Por exemplo, isso chega num outro lugar. Não chega desse conhecimento, dessa gramática racial desde sempre, sabe? Isso é a minha história, da minha vida, assim, sabe? E a gente sabe quais são os motivos disso. E aí eu entendo que ter entrado em contato com a Geni, eu também trabalhei, no começo do ano eu fiz um trabalho que a Conceição Evaristo estava no Sesc Pompeia, ela fez a leitura de um texto dela, e aí eu comecei a entrar em contato com essas mais velhas, que foram abrindo um outro lugar de calma para mim, assim, sabe? Porque elas têm 70 anos de idade, né? Ela chama a gente de meninas, entendeu? Porque a gente está começando uma série de coisas que elas já viveram, já superaram, já, né? E aí estar lá com a Geni, estar com a família dela, foi um presente, porque é uma família que a Geni é essa mulher que tem uma consciência racial desde muito cedo, porque ela teve acesso a uma escolarização, ela é professora de letras, então ela teve uma alfabetização que permitiu um letramento racial, que permitiu ela, inclusive, se descobrir poeta aos 8 anos de idade, assim, sabe? Porque ela, aí pensa, gente, que eu tô na capital, vocês no litoral, ela tá no interior. É um outro... O racismo ele atravessa aquelas pessoas de uma outra maneira, com outras estruturas mesmo, sabe? Interpessoais, institucionais e outras resistências, né? E aí, poder conhecê-la, poder entender esse outro ponto de partida. Ela fala, eu nasci na fazenda, então o que é, né? Nascer numa fazenda, ver o seu pai passando por um processo de trabalho compulsório a vida inteira, e ainda assim escrever livros sobre amor, né? E aí eu entendi, porque aí quando você vê os netos dela, quem não viu o filme tá no YouTube, gente. Você vê os netos dela, a gente vê eles em torno dela, eles ali muito respeitosos, sabe? A trajetória dela, quem ela é. Aí eu falei, aí foi um presente, porque eu acredito que a gente precisa escrever as nossas histórias, pensando em filmes, dessa maneira, de forma propositiva, porque a violência do racismo a gente sabe como é que é. Eu não preciso ficar repetindo isso, eu posso pontuar, mas a gente precisa entender quais são as outras maneiras que a gente pode fabular, sabe, assim, esse lugar pra gente, que não seja só o lugar da dor, porque a gente não é só a dor, entendeu? Então, foi isso, o processo da Geni foi um pouco isso. Dai, você falou essa questão da dor, e isso até se relaciona um pouco com a minha pergunta, que é
faz falta para você, como cineasta, como uma produtora audiovisual, ou de assistir também como uma pessoa que é um público também, esses filmes que sejam mais de entretenimento, mais leves, com protagonismo negro, tanto na questão do elenco, como na questão também de quem escreveu, quem dirigiu, quem produziu isso, né? Faz falta para você? Sim, total. Faz, e assim, às vezes eu não assisto algumas coisas, gente, olha. Eu não assisto algumas coisas porque eu acho que eu não quero, basta a vida, sabe? Assim, às vezes, basta os números da violência, eu não preciso ver corpos negros sendo açoitados o tempo inteiro. Não são o termo da moda que se usa nas redes sociais, não é gatilho interessante para mim, sabe? Não é. Então, faz falta sim, Nicole. Mas, assim, eu queria convidar quem está nos assistindo a assistir o álbum visual da Joyce Prado, dirigido pela Joyce, mas roteirizado pela Lued, sobre o novo álbum da Lued. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas e impactantes que eu pude ver, assim, no campo do audiovisual, de direção de arte, de roteiro, assim, é muito bonito, é algo deslumbrante para o nosso momento, e num lugar que a Lued fala, que eu também tenho me posicionado dessa maneira, que assim, cara, eu quero falar de amor, custe o que custar. Então, voltando ao Mulheres Negras Projetos de Mundo, eu queria falar de amor lá, sabe? Em vários sentidos que eu vi que não basta eu querer falar de amor, sabe? Assim, porque as pessoas às vezes não estão prontas para falar de amor, sabe? Assim, nem, né? E de amor, de afeto, de narrativas propositivas, mas que bom ter esse álbum visual da Joyce com a Lued, porque elas me relembraram, assim, eu vou continuar falando de amor também. Então, nesse sentido, e até o filme da Geni, eu acho que vai para esse lugar, assim, sabe? Quero falar de amor. E isso dialoga também com... Você traz a Bell Hooks também, né? Com o texto dela. Porque eu acho que nesse audiovisual da Lued traz muito também a referência da Bell Hooks, né? Como uma referência intelectual falando de amor. Até no livro dela, E Eu Não Sou Uma Mulher, né? Quando a Lued também traz essa frase na música, é muito presente, assim, me lembrou muito desse livro. Gente, por isso que a gente tem que... a gente não precisa ser feminista para ler as feministas, sabe? Eu acho que quem está nos escutando é importantíssimo reconhecer a importância desses pensamentos, porque eles nos curam e eles nos abrem outras perspectivas de construção de saber mesmo, sabe? Então, concordo, Petit. Isso até, essa questão do afeto... Como você acha que o audiovisual ele pode ter esse papel, principalmente para nós, pessoas negras, pretas, de criar essa rede de afeto, de criar também essa questão da inserção dessas pessoas, elas se sentirem presentes naquele filme e com possibilidade de sonhar, que nem você sonhou, né? Como que você acha que o audiovisual vai para esse caminho? Você está enxergando esse caminho sendo possível? Como que é isso? Eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que eu até escrevi assim, aprendendo a se cuidar. Eu acho que a gente precisa aprender a se cuidar, sabe? Antes de tudo. Porque uma coisa que a Joyce Bert fala, e que para quem não conhece, é uma intelectual, pensadora, né, do feminismo negro no Brasil, ela fala do processo de crítica e de autocrítica, da gente reconhecer também o quanto... É doloroso, gente, mas é revolucionário você compreender o quanto você reproduz opressão, o quanto a gente reproduz machismo, racismo, lesbofobia, transfobia, e como a gente transforma isso. E transformar isso, para mim, só é junto, sabe? Se relacionando com as pessoas, se colocando... E aí, uma coisa que eu tenho muito pensado também é caracterizando a nossa humanidade, que comete equívocos, comete erros. Então, por isso que a gente precisa aprender a pedir desculpas, sabe? Assim, é todo um processo de se compreender atravessado por essas dores, e aí a gente consegue agir com o outro, sabe? Assim, agir com o outro significa... Por exemplo, a gente está falando de cineastas o tempo inteiro. Ser uma cineasta, para mim, ou
no caso da Juliana, que é atriz, sabe? Assim, que tá ali com o seu corpo sendo performado diante de um diretor, diante de uma produção. Como é que a gente se posiciona nesses lugares de forma propositiva, construtiva? Primeiro, a gente tem que ter um pouco de... ter essa clareza, essa nitidez. Eu tô aqui por esses motivos e tudo mais. E aí, como é que a gente se aparece em conflitos? Porque eu acho que quando você fala do audiovisual, para mim, ele tá nesse lugar ele é um projeto são projetos de equipes, são projetos de coletividade, nem sempre é possível, mas feito por pessoas negras, há pelo menos um desejo que isso aconteça, e aí são muitas subjetividades imersas ali. Como é que a gente orquestra isso de uma forma que a gente não seja, e aí quando eu falo da gente saber da gente, pra gente não ser também machucado, assim, sabe? Atravessada pelo racismo do outro, pelo machismo de alguém. Como é que a gente faz isso? Não é simples, mas eu acho que esse... Eu tô falando tudo isso porque a gente tá nesse momento de isolamento social. Talvez num outro momento eu não falaria nada disso, sabe? E a gente tá tendo que entender o que é ser a gente. Porque a gente tá se relacionando com em processos de encontros muito menos agora, sabe? Assim, a gente não consegue, mal vou para Santos, meus pais moram em Santos, mas eu mal vou para Santos, porque eu tô tendo que me resolver a nova dinâmica de vida aqui, como é que vai ser enfrentar esse momento que a pandemia nem acabou, mas ela tá existindo. Então eu tô tendo que olhar muito para mim, assim, sabe? E perceber a minha postura, e aí para poder agir em relação ao outro, porque aí para mim, quando você fala de afetos e audiovisual, Nicole, eu acho que é isso, é possível, é necessário, não sei se é possível, eu acho que é necessário, porque quando a nossa produção, a forma que a gente organiza a nossa produção audiovisual, ela reflete totalmente no material final que você entrega depois para o mundo, sabe? Eu até conversei com a Joyce, tive a oportunidade de conversar com a Joyce Prado sobre o álbum visual dela, e eu falei, cara, ele é lindo porque tá impecável em relação à produção. E aí, se tá impecável, o quanto você conseguiu implicar um lugar propositivo para sua equipe. Isso, sabe, assim, cada vez mais que a gente tem mais experiências em projetos audiovisuais, a gente vai percebendo, assim, o quanto, se você, por exemplo, treta com o diretor de arte, mano, vai dar merda. Desculpa os palavrões, sabe assim? Porque isso vai transparecer. É uma vitrine, uma entrega audiovisual é uma vitrine do que os bastidores trouxeram, entendeu? E... inclusive, eu vou dar um exemplo que a Juliana participou, eu acho que pra gente ficar mais em casa, assim. A gente fez um filme em 2015, esse filme não foi concluído, né? Infelizmente, assim, ele ficou no teaser. Por quê? Porque é isso, a gente estava sendo atravessado por um monte de coisa em 2015, na cidade. Sabe, assim? Finalizar aquele filme, talvez ali não era... Hoje a gente pode até repensar, e não sei se ele faz tanto sentido ainda. Pelo que a gente estava sendo atravessado ali, a produção, não finalizar o filme é muito dessa ordem, sabe? Assim, então, e eu vejo que Mulheres Negras Projeto de Mundo, Nicole, ele representa isso para mim. Foi um filme feito com muito afeto, muito cuidado da minha parte. Só que dá um trabalho, né, gente? Você ficar ali cuidando de cada relação dá um trabalho, porque é você sendo o centro de tudo, né? Se é a produção, se é o roteiro, se é a direção. Então, eu não desejo isso para ninguém. Então, eu acho que não tem uma resposta, Nicole, para sua pergunta, mas eu acho que existe um caminho que a gente precisa se cuidar e cuidar dessas relações para produzir o que a gente acha que é importante, que a gente merece ver pronto, sabe? Assim. É que o audiovisual também, né, para além também de uma expressão, ele acaba sendo um produto, né, um mercado. Então, isso também é outra relação, né? De estar no mercado de trabalho, né? Cadê essas pessoas, né? Que não estão tendo oportunidades. E aí vai para vários lugares, né? E aí quando a gente entra no mercado, é isso. Quando a gente entra no mercado é outra coisa. Eu tô falando de processos independentes, entendeu? Mercado, aí, gente, assim, a gente ter muita certeza, ter muito respeito por nós, assim. Porque o mercado, ele te abocanha, assim, né? Esse mercado de audiovisual, porque é tudo muito rápido,
é para ontem, você não tem tempo de processar nada, né? E aí eu acho que mas eu acho que é a gente entendendo o que a gente quer. Eu acho que é isso. Queremos falar de cinema negro? Então a gente vai estudar isso e vai se posicionar dessa maneira, porque hoje isso tem lugar, entende? Eu acho que 5 anos atrás não tinha. A diferença é que hoje começou a ter um lugar e que a gente vai ter que ir conquistando passo a passo. Não é simples, mas é possível. Aí nisso eu acho que é possível, Nicole. A Alexia não pôde estar aqui hoje, mas ela deixou 2 perguntas. Ela deixou assim, enquanto multiartista, você cria e se comunica através de várias linguagens e narrativas. Como o audiovisual, em suas diversas janelas, se faz uma linguagem necessária em seus processos? Eu acho que se faz necessário, porque eu acho que existe um lugar da velocidade que o que você quer dizer pode ser dito, sabe? Assim, vamos lá, Mulheres Negras, Projetos de Mundo. A Ju até comentou, eu gosto desse filme. E é isso, assim, por que gostamos desse filme? Eu acho que, né, a gente, quanto mulher negra, pode ter crítica em relação à linguagem, mas dizer que ele não é importante e necessário, sabe? Assim, e por que eu acho que ele é importante e necessário? Porque, de repente, é isso, eu queria falar de um lugar das mulheres negras de potência, de afeto, de cura, sabe? Assim, e o filme traz isso. Pá! 9 mulheres, né? E mulheres que não necessariamente são famosas ou conhecidas. Tem a minha mãe, então não é uma questão só porque é uma figura, não, é o filme como um todo, né? Ele abraça tudo isso. E aí eu acho que o que é revolucionário, por isso que eu espero que vocês tenham força e disposição para continuar produzindo o que vocês acham importante, vocês que estão nos escutando e vocês que estão aqui me entrevistando, que é porque, assim, é um meio, sim, da gente fazer valer uma voz que precisa ser escutada, sabe? Assim, se é isso, se é um cinema negro, e se é um cinema negro, existem milhões de cinemas negros, sabe? Assim, cada cabeça, cada realizador é uma disponibilidade, é um atravessamento, Então, o audiovisual, para mim, ele representa isso. Ele é como se ele fosse não sei, um soco no estômago, assim, que você pode dar. Eu tô falando uma pesada, mas assim, que é automático, não tem como você passar ileso, sabe? Assim, por um vídeo que tem um roteiro, que tem uma edição, que tem uma voz, que tem... Então, para mim, e aí eu tô falando de forma bem... sem me comprometer com conceitos, porque eu tô falando de onde eu parto, como eu sinto, sabe? Assim, como ele é... E como ele é fundamental para essa sociedade que a gente vive hoje, que o audiovisual faz muito parte, né? Claro que a gente vive uma sociedade desigual, então a desigualdade também marca quem acessa isso e quem não acessa, tenho certeza disso. Mas assim, mas chega em alguns lugares o nosso audiovisual, sabe? Negro. Chega nas comunidades, ele chega nos coletivos, ele chega nos ativistas, nos intelectuais. Isso é importante também, né? Exatamente isso. Nós, enquanto pessoas pretas, temos que ficar o tempo inteiro criando novas imagens sobre o nosso corpo, né? Porque a imagem que foi apresentada até agora para nós não é o que somos. E vamos finalizar, estamos chegando no final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco. Daí é muito importante a gente estar entre as nossas, é muito importante a gente estar trocando e falando sobre o audiovisual negro. E vida longa na sua carreira, tudo que você trouxe, todos os atravessamentos, né? E é exatamente isso, a gente quer que o audiovisual negro, ele chegue em outros lugares também, né? Ele chegue também nas periferias, que eles dialoguem com essas pessoas e que mostrem novas formas de se viver, que mostrem a nossa potência, que mostrem a nossa pluralidade. E geralmente a gente finaliza com uma dica, então eu queria saber se você tem alguma coisa para indicar para os nossos afro-ouvintes. Eu falei 2 coisas, eu acho que eu vou repeti-las, então, porque são 2 coisas. Eu acho que o álbum visual da Lued Luna, dirigido pela Joyce Prado, é algo que faz menos de 15 dias, eu acho, e precisa ser visto e revisto muitas vezes, porque é muito bonito e traz ali um lugar de potência da nossa existência que acho que é fundamental para esse momento que a gente está sendo
tá tendo que atravessar, assim. E eu acho que tem um livro chama Erguer a Voz, da Bell Hooks. Não sei se vocês já tiveram aqui a oportunidade de ler, mas se não tiveram ouvintes que busquem saber, assim... Como é que chama quem ouve podcast? Tem um nome? Não, eu chamo de afro-ouvinte. Eu chamo de afro-ouvinte. Ah, então tá. Muito bom. Afro-ouvintes. Procurem saber de Bell Hooks. Temos outras, né, intelectuais negras, mas eu tô falando desse porque ela começa o livro Erguer a Voz falando para quem ela escreve. E ela diz que ela escreve para as mulheres negras. Assim, eu produzo o que eu produzo sempre pensando na minha mãe. Será que minha mãe vai curtir isso aqui? Sabe, assim? Sim. E, na verdade, pensando nas mulheres negras desse mundo, pensando na gente, pensando em continuidade, pensando em, sabe, assim, em prosperidade também. E a minha dica de hoje é um canal de YouTube que eu conheci recentemente. Eu achei maravilhoso e incrível, porque o nome do canal é Hora do Black, que é um canal que traz videoclipes infantis para as crianças pretas. Eu achei maravilhoso. E ele traz... os criadores são pessoas pretas e os videoclipes são conteúdo infantil, porque eu acho que é importante a gente apresentar conteúdo de preto para as crianças desde muito cedo, né? E eu achei maravilhoso esse projeto. Ele é recente, ele começou em agosto, se eu não me engano. Já tem mais de 10 mil seguidores e o conteúdo é incrível, o videoclipe é maravilhoso e os cantores têm uma voz incrível, gente. Eu adorei, então minha dica é Hora do Black. E é isso, quem quiser me seguir nas redes sociais é @petita.reis. Eu posso estar errada, porque às vezes eu erro as minhas redes sociais, mas eu acho que é isso. Ai, gente, eu não tenho uma dica assim recente, porque eu não fui atordoada, assim. Só se eu dar uma dica, tipo, de uma coisa que eu já vi faz tempo que, tipo, amei. Não sei se vale a Claro, pena. amiga, faz o que você quiser. Dica é dica, independente do tempo. Uma série que eu amei muito assistir Watchmen. Tipo, eu amei, assim, a estética. E vai pra... Tipo, é foda porque tem questão ali, né? Tem a problemática, mas também não é só a problemática, né? Vai pra uma ficção, o que é legal, porque a gente não tem muita ficção pra gente, né? A ficção sempre é do lado branco. Então, eu acho que é uma série que vale a pena sempre rever. Me sigam nas redes sociais, @_MickFerreira, _ de novo. A minha dica de hoje para vocês é uma série que está na Netflix chamada Raio Negro. Essa série, para quem gosta de quadrinhos, histórias assim de HQ, né? Vocês vão adorar. E basicamente começa com o genocídio da população preta lá de uma comunidade dos Estados Unidos, onde basicamente é como se fosse o Brooklyn, né? Só vive preto, assim. E eles tentaram há 30 anos atrás dar uma vacina para essas crianças pretas. Algumas morreram, só que algumas tiveram poderes. E aí, depois de 30 anos, voltam algumas coisas, enfim. É uma máfia, é maravilhosa e basicamente todo o elenco, acho que tem só a cota dos brancos mesmo, porque basicamente todo o elenco é negro. E é muito foda. Acho que vocês têm que assistir. Meu arroba é @Souza. Depois do você coloca um L, então é SOULZA Ju. Me siga nas redes sociais, siga o Afrocena, siga essas pretas e vamos juntos. Obrigada, Petita. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que para mim é muito... Tudo que se remete a Santos de forma boa, para mim é bem-vindo, porque até Santos, infelizmente, não ninguém especial, sabe? Não tem isso, mas eu fui atravessada por muitas coisas desde cedo, assim, sobre a falta em Santos. A falta de afeto, a falta de pares, a falta de uma formação como mulher negra. E eu não culpabilizo ninguém, porque eu acho que não é sobre culpas, mas é sobre responsabilidades, entendeu? Então,
eu acho que quando eu estou aqui com vocês, eu tenho uma responsabilidade, não só sobre a imagem que fazem de mim, mas principalmente de entender que é um processo de aquilombamento. Para mim, ele precisa vir nesse lugar, porque se não for, eu me retiro, assim, sabe? Porque a gente não tem muito tempo a perder, né, gente? Isso, a gente tem mais, né? conta A gente pra não pode pagar, perder mais. Então, assim, para mim foi muito frutífero, próspero, afetuoso, e espero que faça sentido para vocês, para a continuidade do projeto, e vida longa aos afro-ouvintes, afro-cena. E é isso. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Obrigada, Dai. Não, só agradecer mesmo. Obrigada, Dai. É nóis. É isso, gente. Obrigada. A gente vai deixar as redes sociais da Dai lá, para depois vocês acompanharem melhor o projeto dela. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Afro-ouvintes. Tchau, Dai.